Direto dos estúdios do Olhar da Língua Portuguesa no Mundo, nossa editora hoje tem uma visita ilustre, que é essa jornalista, musicista, brilhantíssima romancista, que vai sair uma novela incrível. E vou apresentar para vocês essa escritora, a Cíntia Porto, que vai falar um pouco dessa mulher irreverente, por natureza, ímpar em seu talento. Mas antes de apresentar todas essas qualidades, eu quero que vocês conheçam um pouquinho dessa grande mulher, Cíntia Porto. Olá para vocês. Vou conversar um pouquinho sobre este romance que eu fiz após publicar pela primeira vez uma coletânea de poesias chamada A Lira de Aquário. E depois escrevi a quatro mãos com Tibor Sinksik, Símbolo G em Transe, que foi assim um ensaio para como escrever um romance. E depois eu resolvi escrever solo, Memorial de Agnes, que era um esboço que eu tinha muito tempo atrás, e eu resolvi fazer, começou pequenininho e de repente cresceu. E que nós podemos falar de Agnes? Agnes é uma mulher, ela é empresária, ela é musicista, ela é contabilista e ela tem uma audição muito apurada, que ela é capaz de escutar sons assim muito distantes. E por causa disso, ela se capacitou como afinadora de instrumentos musicais, principalmente pianos, acordeões e órgãos. Então, ela saía pelas casas, pela cidade inteira, afinando pianos. E ela trabalhava numa casa de músicas. Começou como balconista e depois foi subindo até que se tornar dona da casa de música. E a Agnes, ela tem muita personalidade, não aceita ordens que não sejam compatíveis. Na escola ela deu muito trabalho, porque ela estudou num colégio muito tradicional, que realmente existiu em São Paulo, que depois foi fechado, chamava Colégio Meira. E ela estudou nesse colégio, e era um colégio muito tradicional. E ela, por muitas vezes, foi quase expulsa do colégio. Até que depois, o pai era muito rico, o pai perdeu tudo. E eles tiveram que mudar dos jardins, de uma mansão dos jardins, com piscina, criadagem, para uma vila muito simples, no Paris, nas imediações do Brás. E ela foi muito revoltada para lá, achava aquilo muito baixo, muito pobre, e ela queria algo muito mais. E ela acabou se envolvendo com uma pessoa errada, com quem ela se casou. E que ele fazia parte de um partido neonazista. Era um homem bem mais velho que ela, cheio de lábia. E ela se encantou com ele, que ele era um homem já maduro, têmporas grisalhas, olhos azuis, e ela ficou muito apaixonada por ele. Ela acabou praticamente fugindo de casa para viver com ele. E naquele tempo, em 1970, não havia divórcio no Brasil. Havia um instituto chamado desquite, quando acabava o casamento. E então as pessoas desquitadas não poderiam se casar. E ela, então, com esse senhor, ela acabou indo para o Uruguai para fazer um casamento. Mas quando ela voltou do casamento, ela viu quem ele realmente era. E ela sofreu muito e se arrependeu de ter saído da casa dos pais. E como a filha pródiga, ela voltou, humildemente. E ela trabalhava numa empresa multinacional de cosméticos. E ela foi mandada embora dessa empresa. E o que acontece foi quando ela vai trabalhar nessa loja de músicas, que num passado, quando ela era pequena, o pai comprava partituras nessa loja de músicas. E a família da Agnes era toda ligada ao fabrico de acordeões, tanto por parte dos avós paternos como dos avós maternos, que fazem parte, que moram em Castelfidardo, os avós dela, por parte de mãe. Eles são de uma cidade da Itália, perto do mar Adriático, na província de Ancona, que é Marche, né? A província é Marche, e a capital Ancona. E Castelfidardo faz parte, é uma cidadezinha bem pequenininha, medieval, mas é a meca dos acordeões. E lá os avós dela moravam num sítio, que eles plantam pinos, que é acordeão feito com pinos.
Então, nesse livro, eu dou uma verdadeira aula de como é um acordeon, como é que ele é fabricado. Eu, inclusive, dou muita informação. O pessoal fica, mas é instrumento de sopro, de percussão? Não, ele é instrumento de sopro. E não é de corda. De corda é piano. É de percussão e de sopro. Porque percussão porque a gente bate nas teclas. E outra porque tem sopro, porque é fole. Então, durante o livro inteiro, a personagem do lado da Agnes é o acordeon. E também a música. Então é isso. E tem muita surpresa nesse romance. Tem muita lição de moral, tem muita lição de bem viver, muita espiritualidade. Inclusive eu falo de constelações familiares. Eu falo também desde jogos de búzios, mediunidade, reencarnação. Então vai ter muita surpresa nessa parte espiritual. Inclusive muita faceta da Igreja Católica, que é bem espiritualista. Porque eles não deixam a família da Agnes, que é bem italiana mesmo, a Agnes se chama Agnes Campagnoli Moretti. Bem italiana mesmo, né? E o nome dela todo no plural. Agnes, que tem o S do plural, Campagnoli, que é o I do plural italiano, Moretti, que é I também do plural italiano. Então o nome dela é toda no plural, porque ela acrescenta, ela é muito abundante. Então, ela do limão faz uma limonada. Por isso que é diário de resiliência. Porque ela sofreu muito quando ela desobedeceu os pais, quando ela foi muito mal criada com os pais, quando os pais perderam a fortuna. Mas depois ela deu valor para a casa dos pais e ela começou a valorizar, inclusive, a vilinha. Inclusive, quando o destino dela muda. Que depois o destino dela vai mudar, né? E ela, de uma menina simples, vai se tornar uma milionária. De repente, quem lê o livro vai saber por que ela vai se tornar milionária. Tudo por merecimento. Ela faz tudo assim por merecimento, na honestidade. Então, ela é muito humana. Então, é isso que eu tenho que falar do Memorial de Agnes. Durante o feitio do romance, eu tive momentos que eu senti muita dor, muita compaixão. Tive crises até de depressão. Principalmente quando a Agnes estava sofrendo, que ela estava longe da casa dos pais, apanhando do primeiro marido dela, da sogra também, que a sogra era horrível. E tudo que ela sofreu, tem coisas assim terríveis. E depois, como ela se tornou uma heroína nacional, que também é uma outra surpresa. E de como que ela conseguiu, ela voltou, ela teve coragem de voltar para os pais. Depois tem um casal de judeus que ajudou muito, é um casal misterioso, que depois, quem lê o livro vai saber pormenores desse casal misterioso, que veio dar a mão para ela, ajudar, e que conheceu os avós dela. Então, de repente, apareceu esse casal misterioso naquele momento que ela estava no fundo do poço. Então, aí que entra muita coisa assim, e eu sofri muito nesse pedaço. Depois, mais para adiante, cada coisa que ela passava, tinha momentos que eu caía na gargalhada. Tinha momentos que eu chorava muito. E assim por diante. E cada coisa que a Agnes foi passando na história, eu fui sentindo as dores da Agnes. Quando a Agnes passava mal, eu também passava mal. Ela tinha desejo de comer um alimento, eu também tinha desejo de comer esse alimento. É bem interessante. E é um livro que tem quase 600 páginas, mas o leitor não cansa, porque ele sempre quer saber mais. Quando você pensa que acabou um babado, começa outro, um capítulo, sempre dá uma continuação, sempre tem uma linha de continuação. E também uma possível probabilidade de eu fazer uma continuação do Memorial de Agnes, mais para adiante. Esse vale uma continuação também. Então é isso que eu tinha que falar do minha novela paulistana. Então é isso, Nica.